Sua internet não te deixa assistir vídeo do YouTube? Quantas vezes por semana você anda estressado? Se estiver pensando em trocar, não pense não. Só acessa o QR Code aqui no lado da tela ou chama nesse WhatsApp que está aparecendo aqui para você falar com o time da Elite HNet, um time especializado em atendimento via WhatsApp, para você contratar o maior provedor do estado que vai resolver a sua conexão. Volte a ser feliz. HNet, internet do seu jeito. Sabe o que eu queria saber? Relação de amizade entre pais e filhos. Qual é o limite disso? O que a gente pode estabelecer? Eu tenho 2 adolescentes, né? Então, mãe, isso é da minha privacidade. Ah, que rapaz! A chibata tá estragando mentalmente. É uma dificuldade, né? Porque o pai quer ser muito amigo do filho, mas quer que ele olhe... A mãe. O pai também, meu filho. De forma geral. Será que estão preparados para ouvir tudo? Porque se a gente traça um paralelo em relação às amizades, do que a gente começou falando aqui no início. O que é a amizade? É você conseguir ser você nas suas diversas nuances, sem o olhar do outro de limitação. Eu converso com meus filhos abertamente sobre tudo. Tudo. Até a minha Mas a grande tem questão 11 é, você anos está preparada agora. para receber o que eles têm para dizer? Sim. 100%. Até que eles digam. Não. 100%. Já diálogo abertíssimo. É porque a câmera tá ligada. Não. Calil, se estiver... Não tá assistindo porque tá sem internet. Senão ia ligar agora. Foi punido. Ia ligar agora. Não, é porque eu mudei recente, tô sem internet em casa ainda. Não paga o quê, rapaz? Então, se tivesse a oportunidade de falar agora, eles iam dizer. Eu tenho certeza. É aberto mesmo. Nosso relacionamento é bem sincero, assim, nós 3. Essa relação é bastante importante, porém tem que ter a questão do equilíbrio, para não passar de muitos melhores amigos e perder a questão da autoridade como mãe. Pra não falar, para não ouvir o que eu ouvi. Eu não sou suas negas, não, minha mãe falava. Eu não sou suas amiguinhas. Exatamente. Então, assim, a partir do Frase momento bastante que... educadora. Não é? Eu não sou suas Muito amiguinhas. ouvida, inclusive, nos lares É brasileiros. bom ter essa liberdade de falar, mas é justamente aquela questão que por mais que o filho conte tudo pra mãe, ele sempre vai ficar com aquela reação, mas minha mãe vai se preocupar mais, minha mãe pode puxar a minha orelha mais porque ela é minha mãe, ela vai se preocupar, ela sabe dos perigos da vida, ela sabe realmente o que é. E quando é um amigo, seja da mesma faixa etária, ele já, o indivíduo não vai ter aquela resistência de, mas vai puxar a minha orelha, e vai aconselhar em algum momento, mas não vai ser como uma mãe e um pai realmente deva puxar a orelha. Se tiver juízo. Agora, eu penso que é possível, porque a famosa frase, cada cabeça é um mundo, né? Uhum. Existem pessoas, e aí eu não tô falando dos filhos, mas dos pais, que se colocam realmente muito abertos, né? Muito compreensivos em relação ao outro. Porque uma dificuldade que eu percebo em relação aos pais é perceber que os filhos não são a sua extensão. Os filhos têm a sua própria personalidade, a sua própria forma de ver o mundo. É claro que ali, na primeira infância, na adolescência, ainda muito guiados pelos pais. A gente quer se isso é realizar ótimo. neles também, né? Sim. Mas existe uma altura da vida em que o indivíduo, ele tem as suas opiniões, suas visões, e aí a gente pode ouvir os pais dizendo assim, mas eu criei de tal forma, e agora pensa diferente, agora é assim, agora se comporta dessa forma. Exatamente, porque chega uma altura na nossa vida que a gente já não leva mais somente a influência dos nossos pais. A gente vai construindo aquilo que nós somos, né? E muitas vezes vai ser completamente diferente daquilo que a gente ouviu a vida inteira dos nossos pais, aquilo que a gente passou a vida inteira vendo e presenciando. E não é necessariamente algo ruim, né? Você não se tornou uma pessoa ruim porque você não seguiu determinados comportamentos familiares. Mas eu acredito que realmente tem pessoas que conseguem separar isso. Pessoas na figura de pai, mãe, que conseguem separar esse lugar de que eu oriento, eu quero o melhor, eu dou o que eu posso para proporcionar o melhor, mas ali é um indivíduo que está construindo a sua própria visão de mundo. Essa parte que você falou aí dos pais que se queixam do que os filhos se tornaram, certo? Uma pergunta, esses pais que são reclamões, queixadores, não seriam aqueles que durante a fase de crescimento do filho, infância e adolescência, estiveram ausentes? Existe uma tendência maior a serem essas figuras? Acho que não necessariamente. Eu diria que talvez esse comportamento seja de muitos pais que se frustraram, colocaram grandes expectativas, foi o que Carla trouxe, de se realizar nos filhos em determinadas questões, e o filho não correspondeu a essa expectativa. E não porque se tornou uma pessoa ruim, um criminoso, nem nada do tipo. Não, é só seguir outro caminho mas diferente. seguir outro caminho. E aí trouxe
aquela emoção que a gente tem tanta dificuldade de lidar de forma geral, que é a frustração, né? Não, eu fiz a pergunta porque, assim, uma coisa que eu percebo é que as pessoas não têm noção que as crianças, elas acabam sendo influenciadas pelas pessoas com quem elas mais passam tempo, né? E hoje, assim, pais, a partir dos anos 80, não têm essa preocupação de estarem mais presentes com os filhos, né? Mas isso aí eu percebo que é muito em relação à primeira infância, início da adolescência, mas existe uma fase aí que o indivíduo toma a responsabilidade de si, né? Sim. Ele precisa ser o protagonista da sua própria vida. Então, digamos que eu não tivesse um pai ou uma mãe presente, ou uma figura de algum dos lados violenta, ou que abusasse de alguma substância, ok. Isso iria, sim, contar muito no meu desenvolvimento pessoal, claro, nós somos afetados pelo que nós vivemos e presenciamos. Mas chega uma altura da nossa vida que nós que tomamos as rédeas, né? A gente que define isso. Então, muitas vezes é até cômodo. Que idade cômodo. seria essa aí que você coloca? Essa construção da independência vem aí a partir da adolescência, né? Do final da adolescência. Tanto é que a gente... Maioridade? Eu não enxergaria assim, Matheus. Talvez se a gente for colocar em números, a maioridade. Mas tem gente que com 40 ainda não alcançou a maioridade, né? Então a gente não, nós vivemos uma fase dos jovens adultos. Com 40 anos ainda são jovens vivendo como adolescentes. Querendo viver como adolescentes. E trazendo também que essa questão, assim, que a criação do pai e da mãe nunca vai ser perfeita. Mesmo que você se esforce, em algum momento da vida vai ter influência negativa para o processo de personalidade do indivíduo. Então, vai ser a partir do momento que ele tem aquela noção de realmente, algumas coisas, meus pais, por exemplo, foram super protetores, isso é importante, mas até certo ponto, isso pode ter prejudicado em algum momento na criação daquele indivíduo, que ele vai perceber, não, agora eu preciso me restabelecer, me entender como indivíduo aqui, entender que eu preciso aprender a tomar minhas próprias decisões. Meus pais me ajudaram, me super protegeram, mas isso também, de certa forma, sem querer, porque às vezes também é feito sem nem perceber, me estragou em um certo momento. E aí, a partir dele tomando conta de si, entendendo ali como pessoa, que ele vai ressignificar essa questão a partir da vida adulta dele. Eu cultivo algumas amizades e eu acho isso fantástico, assim, sem falsa modéstia. Com pessoas de mais de 60 anos. Eu adoro conversar com esse povo. Gente, como é gostoso você parar e conversar com uma pessoa 60 a mais. Amo. A vivência das coisas, da vida, a sabedoria que essas pessoas têm para nos dar é muito especial. Porque, além dos meus pais, né? Meus pais são os meus amigos. Mas, sim, senhor. Mas as pessoas, assim, com mais de 60 que são amigas, são muito caras, muito boas. Essas relações com pessoas mais velhas, mais experientes, digamos assim, não mais velhas, mais experientes, que sempre nos acrescentam de alguma maneira, né? É muito incrível. Tendem a nos acrescentar. Talvez não com pouca diferença de idade, mas pessoas que já viveram muitas experiências, né, que construíram uma vida com histórias muito fortes, tende a trazer muitas lições para nós, né? Sim, eu, particularmente, sou bem suspeita para falar, porque eu gosto muito da terceira idade. Gosto muito mesmo. bom. Se você curtiu esse corte, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo.